convidar você a abrir sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda da lei, e os israelitas no outro monte da banda da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante de ele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo o exército estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi, o mais moço, só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi: seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos o efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando-o, trouxera aos cuidados, guarda a bagagem, correu a batalha, e chegando-se, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus do elista, cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, falou as mesmas coisas que antes falara. Davi o ouviu. Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: porque desceste aqui, e aqui deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, e desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o seu surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Vamos orar, queridos, amém? Colocar a mão sobre o seu coração. Faça uma oração comigo assim: Senhor Jesus, eu vim nesta noite à tua casa como pecador que sou, e preciso ser tratado por ti. Senhor Jesus, fala ao meu coração, fala profundo comigo, Senhor. Muda a história da minha vida, transforma o meu agir, o meu pensar, a minha forma de ser. Senhor, toca na minha vida, e por meio da palavra que será proclamada, age em mim. Eu te dou liberdade ao Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria muito grande para mim sempre o Espírito Santo me leva a pregar sobre esse texto, porque esse texto foi o primeiro texto usado por mim, descer de Deus, para pregar o Evangelho. Isso eu tinha 17 para 18 anos, e de lá nunca mais parei de pregar. Hoje é um dia especial por estar pregando essa palavra, e sempre será, mas também é um dia difícil, como daqueles dias que a gente vem à igreja para ministrar por amor à obra e por dever de ofício. Hoje, descer de Deus, estaremos falando sobre Davi, sobre essa batalha, sobre uma pequena pedra, como uma pequena pedra pode derrubar um gigante. Exatamente hoje eu me encontro enfermo por causa de uma pequena pedra no calo dos rins, e eu entendo que uma pequena pedra pode de fato derrubar um homem. Naquele dia, uma pedra lavrada, tirada do ribeiro, e Davi foi, graças a Deus, vitorioso, porque Deus tinha algo tremendamente maravilhoso para fazer naquele dia, assim como Deus tem hoje também algo maravilhoso para fazer em sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Mas eu quero
assim como eu gosto de fazer sempre, eu quero trazê-lo a contextualizar. Amém? Eu quero trazê-lo a entrar pela fé, meio que pela imaginação também, aquele cenário de guerra, aquele campo de batalha. E a gente já ouviu um texto bíblico bastante preciso e bastante pontual, bastante detalhista, mas eu quero descer ainda mais a miúde nesse texto bíblico e ver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Então você entende que Deus tem alguma coisa para você? Amém. Entende sim ou não? Amém. Então diga sim. Sim. Eu creio que Deus vai falar comigo. Amém? Então abre o seu coração, querido. Fala para ele não estar do seu lado, querido. Fala, querido, abre o seu coração. Amém? Amém? Aleluia, graças a Deus. Contextualize comigo. Havia um vale. Dali estava o exército de Israel e daqui o exército dos filisteus. De um lado Israel e do outro lado os filisteus. E todos os dias, pela manhã e à tarde, quando? Pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde, saía um homem, não era um homem comum. Era um descendente dos Inaquins, um gigante, descendente dos gigantes que habitaram sobre a terra, conforme a Bíblia diz lá em Gênesis. Um homem cuja altura era de 3,20 metros. Você imagina o que é um homem de 3,20 metros? Hoje em dia um homem com 3,20 metros geralmente é por causa de doença, né? Doença que os ossos cresceram demais, enfim, excesso de hormônio de crescimento, os ossos são fracos, etc. Mas naquela época não era assim. Um homem com 3,20 metros, descendente dos gigantes, era tão ágil quanto nós. Era tão bom de perna, de rapidez, quanto, eu não vou falar as minhas não, né? Eu vou falar do Ruider, por exemplo. Né? Ágil. Imagina um homem com 3,20 metros, com toda a saúde que um homem pudesse ter. Um homem, imagina a limitação dele, né? Imagina a limitação dele. Eu acho que tem restaurantes aí que assim, olha, você paga R$10 e come quanto quiser. O homem daquele, quando chegava no restaurante desse, era a tristeza do dono, não é verdade? Pizzaria, rodízio então. Verdade ou não? Mas o fato é que ele tinha 3,20 metros em saúde. Hoje os homens com essa altura andam assim devagarinho, né? Com muito cuidado para os ossos não trincarem. Mas não Golias. Golias, desde a sua mocidade, era um guerreiro. Por isso que fica difícil da gente imaginar essa distância temporal com essas pessoas que viviam na época e tinham essa... muito fácil, pronto. Arrumei um bom exemplo aqui. Jogadores de basquete norte-americanos. Quantos metros? 2,30 metros. Né? Chega mais? Não. Chega mais? Chega, acho que chega. 2,47. Imagina o que você é. Né? Como é que é o nome do jogador famoso, aquele que foi bastante famoso? Michael Jordan. Imagina que é o Michael Jordan, todo indumentado para a batalha, com capacete, com escudo, com couraça, com uma lança que era um efeito de escudecelão. Imagine você tendo que entrar para enfrentar o Michael Jordan. Fácil? Fácil ou não? É impossível, para mim é impossível. Para mim, na minha força, é impossível. Só se Deus mandasse ter, vai lá, pastor. Aí eu ia ter que pegar 5 pedrinhas, né? Não é? Mas é difícil a gente compreender porque há uma distância. E essas pessoas hoje, só mesmo na liga de basquetebol americano, e mesmo assim são aquém, porque Golias tinha 3,20 metros. Gente, pelo amor de Deus, 3,20 metros é quase da altura dessa parede. Que coisa é essa? Que homem é esse? Imagina um homem experimentado para a batalha desde a sua juventude. Quantos homens ele já não teria levado à morte durante todos esses anos de batalha? Quantos homens? Mas o fato é que aquele homem, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, saía da banda do exército filisteu, descia para o vale, e lá no vale começava a afrontar o exército de Israel. E perguntava assim: tem homem aí?
ainda está na parede, assim, em cima, assim, do muro. Tem homem aí? Tem homem de Deus aí? Agora foi mais difícil ainda, né? Tem mais fermento? Que é isso? Todos os dias. Você imagina o que era isso? Imagina o exército de Israel. Durante a noite se preparando, descansando ali um pouquinho, ficava apenas os sentinelas, guardando o acampamento de Israel. Se despojavam de todas as suas armas, se alimentavam, dormiam. No outro dia de manhã, se preparavam novamente, pegavam a sua aljava com flechas, pegavam o arco, pegavam a espada, a lança, se preparavam, se ataviavam para a guerra. E quando chegavam na frente da linha para a batalha, de repente eles veem novamente um homem andando com passos pesados, descendo. Eu imagino a voz daquele homem. Você consegue imaginar? Uma voz de um homem de 3,20 metros. Tem homem aí! Manda um homem para vir lutar comigo! Como é? Queridos, uma afronta ao exército de Deus. E os homens ficavam como desmaiados em si mesmos e não iam à frente. Não havia alguém que se disponibilizasse, que se dispusesse a ir até o vale e a enfrentar Golias. E olha que o prêmio era bom. Era riqueza e ainda casasse com a filha do rei Saul. Casasse com Mical. Não era qualquer prêmio não. Agora que o prêmio era bom. Só para alcançar o prêmio tinha que matar o gigante. Como é que mata o gigante? Eu quero falar nessa noite de forma bastante rápida sobre batalha espiritual e o mundo das ideias. Repita comigo, batalha espiritual e o mundo das ideias. Eu quero te explicar uma coisa, eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus. Abre sua mente. Sempre quando se fala em batalha espiritual, se fala no mundo das ideias, no campo das ideias. Toda batalha espiritual inicia-se sempre no campo das ideias. Sim ou não? Sim. Vamos discorrer sobre isso, amém? Porque a batalha espiritual acontece prioritariamente no campo das ideias. Ninguém faz batalha espiritual sem que haja uma pontuação no campo das ideias. Aquele homem chegava e afrontava todo mundo e falava um monte de coisa. Falava, depois que acabava seu discurso, voltava para as bandas de sua fileira, do povo dos filisteus, e ficava ali. Esperava dar mais ou menos uma hora da tarde propícia, ele descia, talvez depois de dormir um sono, e afrontava novamente o povo de Israel. E perguntava, tem homem aí? E parecia que não tinha. Às vezes a gente é obrigado a fazer essa pergunta. Será que nós somos de fato homens de Deus? Ou somos baratas manipuladas pelas mãos do diabo? Vou repetir a pergunta. Será que nós somos de fato homens e mulheres de Deus? Ou somos baratas manipuladas pelas mãos do diabo? O diabo faz o que quer, faz como quer, coloca ali, tira, coloca em outro lugar, depois tira novamente, lança lá na frente. O que nós somos? Somos homens de Deus. Queridos, é de se espantar. Como nenhum valente de Israel descia para fazer frente às ameaças do gigante. É de se estranhar. É de se estranhar porque eles ouviam todas as afrontas e voltavam para suas fileiras. Permaneciam ali desmaiados em si mesmos. Por que isso? Por quê? Será que isso tem alguma coisa a ver comigo, com você, nos nossos dias, nos dias de hoje? Será que sim? Será que não? Será que porventura nós também não estamos vivendo em conformidade com uma situação vigente, assim como o exército de Israel vivia em conformidade com a situação vigente naquela época? Será que não? Quem discursava era Golias. E Golias, por causa do seu discurso, impunha uma forma de ser
e de existir naquela circunstância ao povo de Israel. Ninguém fazia frente ao gigante, por quê? Porque o discurso era do gigante, ninguém vinha para a batalha, para o campo das ideias, ninguém vinha discutir com o gigante. O que o gigante falava era lei. Ele afrontava e ficava por isso mesmo. Quem iria, porventura, desqualificar a fala do gigante? Teria alguém com coragem para isso? Nos nossos dias, nós cristãos somos, em muitos casos, semelhantes ao exército de Israel enfileirado para a batalha, mas adormecido, porque não falar desmaiado em seus campos de batalha, em suas fileiras ordenadas para a batalha, porque não tem coragem de sobrepujar o discurso do inimigo. O inimigo fala o que quer, e nós somos obrigados a ouvir, e vamos nos curvando ao discurso do inimigo. Eu acho interessantíssimo quando Davi chega e ouve o discurso do gigante. Davi se indigna, nasce um sentimento em seu coração de indignação, de inconformismo. Ele dizia: como pode vocês se conformarem com esse homem falando tais coisas contra o exército de Deus? Como pode? Vocês vão ficar calados? Às vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Falam o que querem e nós continuamos calados. Sabe por quê? Porque a linha do exército traz uma certa comodidade. Quer queira, quer não, na linha do exército, na linha para a batalha, mas ainda não saiu a batalha. Na linha para a batalha ainda tem alguém que chega e traz farinha, traz trigo, traz queijo. Tem algum mineiro aí? A Bíblia fala de queijo, hein? Você viu hoje aqui? Interessante, né? Queridos, ficar na linha enfileirado, mas não sair a batalha, é uma garantia de pelo menos receber o mínimo para continuar existindo, para continuar sobrevivendo. E assim, para eles estava muito bom. Para que avançar mais? Para quê? Basta não apenas ficar aqui onde nós estamos e esperar que as coisas aconteçam. Porque há de ser que alguém se levante e defenda a honra do povo de Israel, do exército de Deus, vingue o povo de Deus dessas palavras terríveis que falam de gigante. Quando nós falamos, por exemplo, na igreja acerca de missões, eu nunca vi, pelo menos nos últimos tempos, hoje o assunto missões na igreja é um assunto bastante difundido, e uma pessoa se levantar contra missões, ela já sabe que se levantar contra missões é se levantar contra Deus. Então é difícil ver uma pessoa que se levante contra missões, por exemplo. Não é? Difícil. Agora outra coisa é sair ao campo missionário. Uma coisa é falar o seguinte: olha, eu me disponho a deixar tudo, deixar o meu país, deixar as minhas tradições culturais existentes, inclusive na minha própria família, e ir ao campo. Então nós falamos assim: olha, eu concordo, desde que esse alguém não seja eu concordo, desde que esse alguém não seja o meu filho, a minha filha. Porque quem vai cuidar do meu filho ou da minha filha? Quem? Gente, são as coisas assim que acontecem que a gente, parece que a gente perdeu um pouco o sentido. E nós estamos, parece que adormecidos, parece que anestesiados. Parece que as coisas não entram mais a nos chocar, a nos confrontar. Parece que nós estamos tão adormecidos que ao sermos confrontados com certas circunstâncias, a gente não vê mais. Quer ver uma coisa interessante? Quantos passam, né? Por exemplo, a rodoviária do Plano Piloto, ou um local de grande aglomeração de pessoas, e vê uma pessoa deitada no chão? Quantos já viram isso? Acho que todos. Qual é o sentimento que a gente tem sobre isso? Sinceramente, dó, tristeza.
Mas esses sentimentos que surgem do nosso coração nos impõem algo a fazer, sim ou não? Pastor, aí não depende de mim, aí tem o governo, né? Tem a Secretaria de Desenvolvimento e Distribuição de Renda, a CEDEST. Se for criança, tem a Secretaria da Criança. Mas vocês entendem como nós estamos adormecidos? Essas coisas parecem que não nos chocam, não nos perturbam, porque não entrou na minha casa, não é meu filho, não é minha filha, não é o meu pai ou minha mãe, não. Então não me choca. Parece que não fala comigo. Queridos, ouçam, 40 dias de manhã e de tarde, o gigante ia até o fronte de batalha e convocava um homem para lutar com ele. Não aparecia nenhum. Você imagina que é 40 dias e 40 dias de manhã e de tarde ouvindo a mesma coisa? A igreja hoje é muito parecida com Israel, formada para a linha de batalha, mas não avança. Nós ouvimos as afrontas do inimigo, mas não fazemos nada. Não fazemos nada. E o pior, às vezes quando queremos brigar, nós entramos com as armas erradas e no campo errado. Vou explicar. Homossexualismo. Hoje é um assunto que quase não se pode falar, porque se falar, corre-se o risco até de sofrer um atentado. Não é assim? Agora a gente não fala sobre isso. A Bíblia condena ou não condena essa prática? Mas a gente precisa fazer o que então? Orar mais, jejuar mais, pregar mais a palavra do Senhor. Não é isso? Amém. Agora, quando nós resolvemos entrar na briga, a gente entra pelo lado político da coisa. Vamos eleger então um representante, um deputado, um senador. E lá, no campo político, nós vamos brigar com eles politicamente. Foi para isso que a igreja foi formada, sim ou não? Não. Nós deixamos de fazer a nossa tarefa, o nosso dever de casa, e ainda queremos avançar para um lugar que não é nosso. E todos os dias, pela manhã e pela tarde, sai o gigante e nos afronta. Todos os dias, pela manhã e pela tarde. Davi sentiu inconformação. Ele disse: eu não suporto ouvir esse homem falando essas coisas. Não vou me quedar inerte. Ou seja, não vou ficar parado. Aleluia. Vou fazer alguma coisa. Glória a Deus. Gente, 40 dias nos diz muitas coisas. A gente sabe que um comportamento repetido pelo menos por 30 dias é comprovado cientificamente que aquele comportamento repetido por 30 dias seguidos se torna um hábito. Um hábito, né? Pode ser um bom comportamento. Se for um mau comportamento, é um vício. Porque é difícil às vezes uma pessoa se livrar das drogas. Por quê? Porque a pessoa precisa passar um tempo fora. Primeiro, para a descontaminação do próprio corpo. Segundo, porque aquela corrente, né? Aquela sucessão de fatos que o levavam a se drogar precisa ser rompida. E depois de ser rompido, eu preciso criar novos hábitos que vão ocupar aquele antigo hábito, aquele vício. Por isso que é difícil. A dependência é terrível, por causa do fator físico, do fator psíquico. 40 dias aquele homem repetia a mesma coisa. O povo já estava achando que é normal. Gente, vocês não estão ouvindo o que ele está falando, gente? Foi isso que Davi falou. Vocês não estão ouvindo, não, gente? Olha, presta atenção no que o Senhor está falando. Ele pode ser gigante, pode ser, né? Mas é um só. É um só. Aí Davi, que tinha essa mente inconformada com o pecado, ele entende que era necessário fazer alguma coisa. Ele olha para Israel, para um lado, para o outro, olha para os seus irmãos. Os irmãos já nem entendiam o que estava em seu coração.
Aí Davi resolve ele mesmo fazer alguma coisa. E graças a Deus, queridos, que existem pessoas como Davi hoje ainda no meio da igreja, porque senão toda a igreja estaria perdida. São poucos aqueles que são Davi. São poucos, mas graças a Deus que existe. Agora imagine se todo o exército de Israel, cada um fosse um Davi, tivesse a mesma inconformidade que nasceu no coração de Davi, tivesse nesses homens. Como seria esse exército? Ninguém bateria. Ninguém sobrepujaria ninguém. Interessante, não? Um homem apenas afrontando todo um exército. O exército desmaiado dentro de suas próprias calças. Querido, ouça. Satanás quer te arrastar para o campo das ideias. Se Satanás consegue arrastar o teu pensamento, os teus sentidos, os teus ouvidos, os teus olhares para o campo das ideias, lá no campo das ideias, ele vai te vencer. Ou alguém aqui se acha mais capacitado do que Satanás? Não, pastor, eu sou, porque afinal de contas, será? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Gênesis. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Nós estamos quase 7h30, gente, nem comecei. Está adiantado, né? Mas não dá. Deixa eu falar uma coisinha, vou abrir um parênteses aqui para vocês. Desde a Revolução Industrial na Inglaterra, o tempo marca a nossa história. É verdade ou não? Quem não tem relógio aqui, levanta o braço. Quem não tem relógio, não está usando relógio. Nem o celular? Nem o celular? Ó, 1, 2, graças, 2 libertos, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7. Mas a maioria absoluta tem um relógio, né? Seja no pulso, seja no celular. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial, o tempo marca o nosso dia. É o tempo da fábrica. É ou não é? Quantas repetições por minuto? Lembra dos tempos modernos de Chaplin? Apertava o parafuso, né? Durante aquele tempo determinado, havia uma produção a ser realizada. Aí o tempo veio para o culto também. A gente olha para o tempo, olha, não pode mais, por quê? Mas vamos lá, vamos a Gênesis capítulo 3. Satanás começa um discurso, um diálogo com a mulher. E a premissa que Satanás apresenta já é uma premissa inválida para quem conhece o discurso de Deus. Então, entre o discurso de Deus e a premissa do diabo, já era para ela se posicionar e cortar logo o assunto. Sim ou não? Mas só que Eva é tentada, porque aquilo que diz respeito ao campo das ideias mexe com o nosso Deus, mexe ou não mexe? Se alguém te perguntar, meu irmão, o que você entende? Ou qual é o seu pensamento? Ou como você considera tal assunto assim, 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 tá? Então a pessoa já se sente aguçada. Verdade ou não? Não, preciso falar uma coisa, porque se não falar nada, essa pessoa vai pensar que eu sou incauto. Vai pensar que eu sou burro. Não, eu penso assim, bom, eu penso, aí começa a falar um monte de besteira aqui. Nunca nem parou para pensar naquilo. Quem conhecia mais de perto o Dr. Chad, muitas coisas perguntavam para ele, Dr. Chad, me explica aqui. Eu achei muito interessante como um professor meu me falou isso, eu achei muito, muito interessante. Encontrou-se com o Dr. Chad e perguntou para ele, para perguntar para ele qual era que ele entendia por aquele texto bíblico que Pedro disse que Jesus desceu até o inferno para libertar os cativos. Lembra desse texto? Doutor, o que o senhor entende por isso? Ele disse que o doutor Chain respondeu assim, não sei. Mas como não? O doutor Chain não saber o que significa aquilo? Sabe, queridos, os incautos pensam que conhecem tudo. E que estão sempre prontos para dar uma resposta para tudo. Não os intelectuais.
Sabe o que faz a vida ser muito mais divertida, por assim dizer? É o fato de nós não sabermos tudo. Amém. Nós sabemos apenas partes. Amém? Amém. De um todo que um dia nós conheceremos, que Paulo diz. Um dia, quando estivermos à frente do Altíssimo, aquilo que em parte será aniquilado. Então nós o conheceremos, o veremos face a face. Amém. Amém? Tem coisa que a gente não sabe, mas Eva, ela cai no laço de Satanás. Satanás lança uma premissa falsa: não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse para ela, gente? Sim ou não? Foi isso? Não. O Senhor disse o seguinte: olha, há uma árvore no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore não comereis, porque se dela comereis, certamente morrereis. Essa foi a palavra do Altíssimo. Aí Satanás chega na sua sagacidade e diz assim: oh, não foi isso que Deus disse? Que não comereis de toda árvore do jardim? Será que foi isso que Deus disse? Claro que não. Então Satanás traz Eva para o campo das ideias. E lá no campo das ideias, Satanás vence ela. Você sabia que a ideia, por exemplo, do antropocentrismo. Quem sabe o que é antropocentrismo? Levanta a mão aí. Antropocentrismo. Quem sabe? Antropocentrismo é um conceito que nasceu na Renascença. O que significa isso? Significa que o antigo teocentrismo, que era Deus no centro de todas as coisas, havia perdido a sua finalidade, a sua razão de ser. Então era hora de retirar o teocentrismo e agora criar uma nova perspectiva, o antropocentrismo. Era o homem, então, passava a ocupar o centro de todas as coisas. Era como se o homem estivesse dizendo assim: olha, nós não precisamos mais de Deus. Agora, cuidemos-nos de nós mesmos. Nós não precisamos de Deus. Veio Friedrich Nietzsche e disse que Deus morreu. Teísmo. Ateísmo. Deus morreu. Hoje a igreja está criando um novo ateísmo. O ateísmo clássico diz: Deus morreu. Deus não existe. Se existe, está morto. Já falei isso aqui para a igreja algumas vezes. Nietzsche saía no meio do dia com a lamparina acesa procurando Deus. Onde é que está Deus? Deus está morto. Agora é a hora do super-homem, do Bemesh, né? Assim falava Zaratustra. É o nome do livro. Então, agora retira-se Deus do centro e coloca o homem. Aí a igreja vai e cria um novo ateísmo. A igreja, um novo ateísmo. Deus existe, mas Ele não se importa. Deus existe, mas Ele não faz diferença. Não, pastor, eu nunca disse isso. Claro que não. Não com sua boca, mas sim com seu agir. Porque se nós acreditamos em que Deus existe, e se nós vivemos como se Deus não existisse, então nós estamos proclamando para todos que Deus existe, mas Ele não faz diferença. É o novo ateísmo que acontece dentro da igreja. Por que dentro da igreja? Porque o povo de Deus, por conhecer Deus, por estar mais próximo do Evangelho, por conhecer as Sagradas Escrituras, devia ser um povo mais temente a Deus. E não é. Hoje, às vezes, quem nunca sentiu vergonha de dizer que é crente aí? Ninguém, só eu. Nunca sentiu? Parabéns, eu já senti. Por quê? Por causa da história dos maus crentes. Eu, como pastor, já senti vergonha em determinado momento de dizer: sou pastor. Por quê? Por causa do Evangelho? Não. Como Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho. Amém. Porque ele é poder de Deus. Aleluia. Amém? Evangelho é poder de Deus para salvar. É poder de Deus. Mas às vezes a gente sente vergonha por causa dos outros, dos pastores que enriqueceram
retirando tudo aquilo que tem no rebanho. Como diz o profeta, eles querem do rebanho a lã e a gordura, eles tiram tudo do rebanho, tudo. Pastor, mas aqui na igreja a gente não tira, não recolhe os dízimos, as ofertas? Sim, porque é bíblico, tem que fazer isso. Amém. Mas aqui a gente não tira tudo que você tem, como alguns têm coragem de fazer. Aleluia. E coragem de fazer. Teve uma certa vez, meu irmão, talvez eu já falei disso aqui na igreja, que ela tinha alguns meses que não trazia o dízimo, e veio desesperada a mim, a Celiane, dizer assim: olha, pastor, eu preciso falar com o senhor. O que foi, irmã? Eu não estou conseguindo dormir direito. Por quê? Porque eu estou com uma dívida enorme. Que dívida é essa, irmã? Pastor, tem 8 meses que eu não entrego o dízimo na igreja. Está enorme essa dívida com Deus, olha. Ela está difícil, o senhor vai me dar o agiota, vai me dar um cobrador na sua porta. Cuidado com o cobrador. Será que é assim, gente? Eu falei: pelo amor de Deus, irmão, misericórdia. Deus não é assim. Aleluia. Ela estava um dilema. Ou pagava o carro, as prestações atrasadas do carro, ou pagava as prestações atrasadas da igreja. Misericórdia. Mas por que isso? Porque os pastores, nem todos são aqueles que entram pela porta. João 10 diz isso, que o pastor entra pela porta. Ele entra pela porta. Ele entra e ele sai pela porta das ovelhas. O ladrão não. O ladrão, ele vem por outro meio. Ele não entra pela porta. Mas o que Satanás fez foi levar Eva para o mundo das ideias, para o campo das ideias. E lá no campo das ideias ele venceu Eva. Sabe por quê? Porque nenhum de nós tem a capacidade, a sagacidade, a inteligência de lidar com o diabo. Não em diálogo. Com o diabo não se dialoga. Repita comigo: com o diabo não se dialoga. Amém? Amém. Você quer a resposta de Jesus para o diabo? Lembra essa tentação? Como é que Jesus respondeu o diabo? Assim está? Sim. Repita comigo: assim está? Sim. Mais ou menos assim está? Sim. Escrito. A gente só vence o diabo mandando ele se retirar no nome de Jesus. Amém. A gente só vence o diabo com conhecimento bíblico. Aleluia. A gente não vence o diabo com teologia ou teologismo. Não. A gente vence o diabo com a Bíblia, com o conhecimento inefável da palavra de Deus. Eva não estava preparada para o diálogo com Satanás. Mas a gente quer dialogar. Ela. Se a gente ou entra no campo do diálogo com Satanás, a gente perde. Para não perder, vamos fazer o seguinte: como o povo de Israel, vamos ficar então calados e vamos deixar o diabo falar sozinho. E ele fala o que ele quer como se verdade fosse. Fala o que quer. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Todo dia, pela manhã e à tarde. Tem gente que está desse jeito, todo dia, pela manhã e à tarde. Está ouvindo o diabo falar. Lá dentro da tua casa, dentro da tua casa, na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, lá no teu banheiro, na tua casa, que é o lugar do teu descanso, o lugar seguro que Deus te deu. Você deixa o diabo entrar pela manhã e pela tarde para falar o que ele quer falar. Será que não pode nascer no seu coração esse mesmo sentimento que nasceu no coração de Davi? Se a gente deixa ele falar, a gente perde. Se a gente dialoga com ele, a gente também perde. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos
não morrais. Deus falou em alguma coisa de tocar? Falou ou não falou? Sim ou não, igreja? Não. Sim ou não? Não. Deus não falou. Versículo 16 e 17 do capítulo 2. Oh, glória. Versículo 16 e 17 do capítulo 2. Diz assim: e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vou repetir: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou em tocar aqui? Sim ou não? Não. Você percebe que ela acrescentou algo à palavra de Deus? Sim ou não? Acrescentou ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Acrescentou. Nem tocareis. Deus não disse isso. Toda religião, todo esforço humano religioso se dá porque homens querem acrescentar aquilo que Deus determinou. Vou repetir: todo esforço religioso se dá de forma errada porque o homem tende a acrescentar aquilo que Deus falou. Deus não falou nada de tocar. Nada. Mas aí Eva, porque já estava lá, né, com Satanás, papo cabeça com o diabo. Hoje eu acho lindo, queridos, quando a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias vinha o Senhor para conversar com Adão. Eu acho isso tremendo, eu acho maravilhoso. Esse era o papo cabeça. Hã? Você imagina Deus falando com Adão? Ei, meu filho Adão, o que tu viste hoje? Adão: ah, Senhor, eu vi a tua criação. A beleza da tua criação, Senhor, é algo que me deslumbra cada dia. Me traz assim um vislumbre. Algo que é tão maravilhoso, Senhor. Imagina aquela conversa: pois é, Adão, meu filho, você sabe porque eu criei tal coisa assim? Não, Senhor, e o Senhor explicava. Imagina isso. Não é? Todo dia Deus dialogava com Adão. Para a cabeça. Legal? Legal ou não? Só que Eva quis ter um papo cabeça com quem? Com Satanás. Aí que nasce o problema. Aí que nasce o problema. Não se contentou em dialogar com Deus, agora tem que dialogar com o diabo. Bom, eu quero ver agora um segundo ponto de vista. Não é assim? Por isso que eu falo: as ovelhas deixa aprisco, tem obrigação, como crentes bereanos, de ouvir o ensino desse pastor, seguir, mas cotejando na palavra de Deus. É isso mesmo que diz? Beleza, é isso, então vou seguir meu pastor. Vocês têm essa obrigação, amém? Amém. Mas como crentes bereanos, quem não é dessa igreja, ouça o seu pastor, lá na sua igreja, dê ouvidos a ele, o que ele ensina, e ele que acerte com Deus. Não é assim? Queridos, porque a gente não pode perder a linha pela qual nós recebemos a bênção do Senhor. Amém. Não posso perder isso de mente. De onde ele vem o ensino? De onde? Preciso saber. De onde vem o ensino? Tem gente que está tendo papo cabeça com o diabo. Quer que eu te explique? Explique. São aquelas pessoas que começam a questionar tudo. Já são sábios demais, já são poderosos demais, já são entendidos demais da palavra, e agora querem o quê? Querem contestar, querem retrucar, redarguir, porque já sabem muito. O erro de Eva, queridos, foi ter parado para ouvir Satanás. E ninguém, nenhum de nós tem capacidade para dialogar com o diabo. Quem tem aqui? Quem tem? Nenhum de nós tem capacidade para brigar com essas coisas. Sabe por quê? Porque o diabo é o nosso arqui-inimigo. Ele foi testemunha
que você acha que você vai ganhar nessa queda de braço com o diabo? O que você acha que vai ganhar? Com o diabo não tem? Diabo. Se vocês não podem lutar contra esse homem, o que vocês estão fazendo aqui? Toda batalha espiritual se inicia no campo das ideias. Eu citei o antropocentrismo. E vocês pensam que o antropocentrismo não está dentro da igreja? Não, pastor, aqui é o teocentrismo. Será? Será? Será que você está pronto para ser confrontado, por exemplo? Ou a primeira vez que você for confrontado, você vai dizer: nunca mais piso nessa igreja. Isso é antropocentrismo. Tira Deus do centro e coloca na periferia. Agora no centro coloca o homem. Quem é homem sou eu. Sou eu. Né? Nessa carinha que mamãe passou calquinho, ninguém bate. Não é assim que a gente fala? Ou não? Tá para nascer um pastor que vai me falar certas coisas, porque eu não deixo, porque eu não me submeto. A gente não fala isso, às vezes não fala com a boca, mas fala com o coração. Antropocentrismo dentro da igreja. No diálogo, a gente vai falar sobre isso outro dia que não vai dar tempo. Com Satanás, Eva com Satanás, a gente pode retirar algumas lições contra o antropocentrismo, lições contra o narcisismo, lições contra o hedonismo, lições contra o existencialismo. E vai ficar para outro dia, que a gente não vai poder entrar aqui agora, senão não dá tempo. Precisaria pelo menos mais 2 horas para falar e não tem. Mas queridos, eu quero que você vá comigo no versículo de número 40. A Bíblia diz que Davi chega para Saul e fala para Saul que ele já havia enfrentado um urso e um leão e tirado ovelhas dentro da boca desses animais. O leão ele pegou pela barba e assim vai e falou para Saul: então tu não vai. Você vai lutar então com o gigante? Pode ir. Ele pegou, mandou trazer a armadura de Saul, veste aquele garoto, né? Veste aquele garoto. Não conseguia mal se mover, mal andar com aquela, porque nunca tinha usado aquilo, não tinha ainda o aporte físico necessário. Não, isso aqui eu não vou lutar não. Davi sabia que não dava para enfrentar Golias com as armas de outro. Eu vou orar por esse endemoniado aqui. Vou orar pela fé do meu pastor. Fizeram isso na época de Paulo. Tentaram expulsar um demônio. Eu te expulso no nome de Jesus que Paulo serve. Capeta pegou e deu uma peia. Eu quero ver crente nessa igreja. Você tem coragem de ir lá ou vai deixar o demoniado acabar com tudo? Né? Em nome do meu pastor! Querido, não vai para a guerra com a arma de outro. A arma tem que ser própria. Amém? A arma Deus vai te dar. É Deus que te dá. A arma de Davi para os companheiros de guerra era brincadeira. Você vai com estilingue para vencer o Golias? Você está brincando, né? 3 metros e 20. Você acha que você vai ganhar desse gigante? Davi tinha uma certeza no coração: essa foi a arma que Deus me deu. Quando eu o adorava lá no campo de batalha. Qual era o primeiro campo de batalha de Davi? Qual era, gente? Qual era? O pastoreio. Quando eu cuidava das ovelhas, o Senhor me deu armas. Quando nós cuidamos de pessoas, o Senhor começa a nos munir de armas espirituais poderosas. Ele fala assim, tem gente que fala assim: Senhor, me dá poder, Senhor. Senhor, eu quero poder, Senhor. Eu quero, Senhor, cuspir. O fogo subir. Senhor, acho que o Senhor vai assim com a cabeça. Me
disse, filhão, para que você quer isso? Para que você quer poder? Para quê? Davi pastoreando ovelhas, o Senhor deu armas para ele. Sabe quando Davi ganhou a batalha contra Golias? Sabe quando? Lá nos campos de pastoreio, cuidando de ovelhas, salmodiando, louvando ao Senhor, adorando. O Senhor deu armas para Davi. Davi tinha certeza que venceria o Golias. Sabe por quê? Porque Deus já tinha lhe dado armas. E você tem armas? Pergunta para o irmão do celular. Pergunta. Bom, cadê tua arma? Você tem arma, hein? Tem arma? Às vezes a pessoa pensa que tem, né? Às vezes pensa. Cadê a arma? Aí o irmão baixa assim. Aqui! Opa! Xabaracanta, labaxara e canta, tá aqui! Você já deu quantas vezes, irmão? Só se você jogar, né? Ou não? Ou não? Aqui está a manifestação física da palavra do Senhor, que tem que estar aqui dentro do coração. É lá que o Senhor vai te dar armas espirituais. Amém ou não? É lá que o Senhor vai te dar as armas das quais você precisa para vencer. Amém. Aí, eu acho muito interessante esse versículo de número 40, e hoje o Senhor falou muito comigo. Diz assim: olha as armas de Davi, parece piada, gente. Parece piada. Davi vai se preparar para a batalha. Aí Davi tomou o seu cajado na mão. Gente, Golias tinha uma lança que foi feita de eixo de tecelão. Eu não sei nem o que é eixo de tecelão, mas a gente é grande, né? Se eixo de tecelão de hoje deve ser grande, imagina naquela época. Aí Davi pegou um cajado. As armas do pastor. Cajado, pastor Davi. Aí Davi falou assim: com essa arma aqui eu vou vencer. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, mas só precisava de uma. Quantas ele precisou? Levou 5, né? Levou 5 para garantir, né? Levou 5 que cabia, não pesava muito, era pedrinha, né? Levou 5 pedras lavradas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Eu acho lindo, gente. Me perdoem, mas eu vou ter que falar. Alforje de pastor. Você tem uma alforje de pastor? Tem? Você tem? Quem que não tem ainda uma alforje de pastor? Quem que não? Todo mundo tem. Ô, glória! Todo mundo tem uma alforje de pastor. Então me presta sério que eu não tenho, não. Mas, queridos, é lindo, né? Colocou um alforje de pastor. Um alforje de pastor. Eu imagino que deve ser um invólucro de tecido, um bornal, né? Ele colocou ali dentro algo que fosse pendurado na cintura. Colocou dentro do alforje de pastor as 5 pedrinhas. Na outra mão o cajado, né? A sua funda, né? A saber, no seu surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Você consegue ver a cena? Cajado passou. Acho que o Golias olhou assim e falou assim: esse cara é doido? Mandaram doidinho, né? Mandaram porque diz que toda a sociedade precisa de um doido. Eu ouvi falar isso? Toda a sociedade precisa de um doido, porque quando tem um doido na sociedade, a gente garante o nosso grau de normalidade. Por quê? Não tiver doido, né? Ô doido aí, eu não sou doido não. Eu acho que Golias olhou para Davi. Você mandaram doidinho. Gente, que doideira, né? Que doideira de Deus, que coisa. Um garoto com um cajadinho na mão. Coisa de mineirinho, né? Levou até queijo, devia estar até chegando a queijo.
Aí vai enfrentar Golias. Golias colhendo assim, rapaz. Davi não entrou no campo das ideias de Golias. Porque Davi mantinha um diálogo direto com o Altíssimo. Sabe o que é isso? Sintonia fina. O Senhor estava dizendo: Davi, oh meu querido Davi, eu estou contigo. Não é para o tamanho desse gigante, não. Eu estou contigo, eu vou com você lá naquele vale. Vou estar ao teu lado. Cara, eu fico pensando nisso, eu fico, sabe, estarrecido com a ação de Deus. O Davizinho vai descendo o vale até lá. Até chegar lá no baixo do vale para se encontrar com Golias. O Golias disse: vocês estão doidos? Agora eu vou mandar um menino para lutar comigo? E ele tinha razão. Tira de razão. Mas Davi não entra no campo das ideias. Amém. Davi se mantém distante. Numa distância o suficiente para alcançar a testa do gigante com sua pedra. Era a distância suficiente. Porque do inimigo, queridos, a gente tem que guardar o quê? Diga, do inimigo, temos que guardar distância. Fica aí, que eu vou lhe dar um pedrado. Amém ou não? Do inimigo eu tenho que guardar o quê? Mas tem gente que quer fazer do diabão o seu companheiro. Vem cá, diabão! Cuida aqui! Tem gente que é assim, gente. A igreja precisa definir quem é. Eu e você precisamos definir quem somos. A igreja do Brasil vive hoje um problema de identidade. Nós não sabemos quem somos. Às vezes a gente encontra com irmãos que a gente não sabe que esse irmão é de Deus ou é do diabo. É verdade ou não é? Você não sabe se é do Deus ou se é do diabo. Você confia, não, eu vou confiar no filho para andar com esse irmão, porque esse irmão é de Deus. Não, é do diabo. Daqui a pouco está ensinando meu filho a fumar maconha. Está ensinando teu filho a ver filme pornográfico. Cuidado, gente. Dentro da igreja, seja seletivo. Pastor, a Bíblia diz que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Mas esse povo não é gente, não. É joio. Está aqui no meio, não está? Dentro da igreja, seja seletivo. Tem pastor estuprador, você sabe disso? Tem pastor pedófilo. Não é só padre, não. Pastor também. Gente, nós temos que ter cuidado. Cuidado onde você deixa teu filho ir, a tua filha adolescente ir. Cuidado. Nenhum de nós está preparado para lutar com o diabo. Do diabo precisamos o quê? Distância. Distância da pedrada. Deixa que o Senhor vai conduzir a pedra, amém? Amém. Mas sabe o que acontece? A gente não tem problema. Não tem problema. Eu posso transitar. Eu sei me portar. Abra a tua Bíblia, querido. No primeiro capítulo de Daniel. E vamos encerrar o sermão de hoje. Com muita dor. Graças a Deus. Amém? Amém. Quem já teve cálculo renal aí sabe como é que é, né? Olha só a estratégia de Satanás. Mais uma vez, eu quero te lembrar. Toda batalha espiritual começa no campo das ideias. Ruth Latimer, o grande pregador do século passado, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia para a igreja o seguinte: se vocês não conseguem aprender de Deus, aprendam do diabo. Pregador do Evangelho, grande pregador. Mas vocês não querem aprender de Deus, então aprendam do diabo. Porque o diabo não brinca. Ele não deixa um dia o seu rebanho sem ser assistido. Dia.
Ele não se afasta daqueles que precisam. E todos os momentos ele está ali do lado. O diabo é assim, gente. E tem crente que fala assim, viu o pastor falando do diabo. Vim para a igreja para ouvir falar do evangelho e o pastor está falando do diabo. Pois é, já é influência do diabo no teu pensamento. Ou não? Hoje ele vai rasgar tudo que fala do diabo na Bíblia. Porque ele não gosta que fale do diabo. Pastor, quando fala do diabo dá até uma coisa bem mais, tem que estar vendo. Ou não? Se desse uma coisa boa, é um problema. Mas dá coisa ruim. Olha só, queridos, essa estratégia terrível de Satanás. O que ele faz? Aleluia. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 2. Vamos a partir do 2 mesmo. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, diga-se de passagem, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como dos nobres. Aqui eu começo querendo frisar alguns detalhes. Trazerem alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real quanto dos nobres. Olha para mim. O diabo está interessado em sua vida. Ainda que você não goste que eu fale dele, mas ele está interessado em sua vida. O diabo está interessado na vida dos seus filhos. O diabo está interessado em exercer influência na tua casa. Agora volte para cá. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Para isso, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que o rei bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam dos filhos de Judá, frise-se, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias, o Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando uma pessoa decide firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do diabo. Sabe o que é iguaria? Sabe o que é iguaria? Senhora, é o que há de melhor que vem sobre a mesa. Arroz com feijão é iguaria? Não, é o comum. Não é o comum? É o comum. Mas, por exemplo, diga-me um prato exótico aí. Lagosta. Lagosta! Exato, ele falou, mas não gosta. Mas é uma iguaria. Então as iguarias do rei estavam ali todas esperando aqueles 4 jovens. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Isso a gente já conhece bem. Eu não vou explorar isso porque não é nossa intencionalidade. Mas eu quero que você frise aqui comigo, para que a gente possa terminar. O versículo 4 diz assim: no final do versículo, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quando aqueles jovens foram escolhidos, eles tinham um perfil. E qual era esse
Observe. Olha só. Jovens de linhagem real e de nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, dons da ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio real. Só acharam um quarto. Aí o rei, que nesse aspecto específico e na aplicação desse sermão, simboliza aqui para mim e para você Satanás. Satanás diz: eu vou à igreja e eu vou escolher pessoas que tenham essas qualidades. Linhagem real e nobreza. Pessoas versadas em toda a sabedoria. Onde está a sabedoria? Aonde? Na palavra do Senhor. Pessoas versadas na ciência, no conhecimento, ou seja, pessoas que têm acesso a Deus. Pessoas que tenham uma visão do céu, que entendam que nós estamos apenas de passagem nessa terra. Satanás está querendo essas pessoas. Para quê, pastor? Para levá-las para o mundo das ideias, para o campo maldito das ideias do diabo, para mostrar para você, jovem, moça, que é de linhagem real, que tem uma nobreza vinda do Senhor, que tem o conhecimento e a versação das Sagradas Escrituras, que recebeu o seu ensino do seu pai e da sua mãe, que foram zelosos contigo desde o seu nascimento. E Satanás quer te arrastar para o campo das ideias, porque lá no campo das ideias ele vai te vencer. Vai te vencer. Mas Daniel sabia qual era a estratagema do inimigo. O inimigo queria mudar tudo. Olha só o que o inimigo queria fazer. Final do versículo 4. Lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A língua da Babilônia. A cultura da Babilônia. Você está entendendo o que eu quero falar, igreja? Satanás quer tirar a cultura do céu, que foi implantada na tua cabeça mediante o Espírito Santo de Deus, por meio da revelação das Sagradas Escrituras, e quer colocar a cultura do diabo, do inferno. É isso que ele quer fazer contigo. Ele quer retirar a cultura de Deus, que Deus te deu, que o seu pai e sua mãe jovem te ensinaram, para colocar a cultura do inferno. Ele quer tirar a linguagem de Deus, para colocar a linguagem diabólica. Como, pastor, isso acontece? Eu te explico. Toda vez que você se submete a se sentar à mesa das iguarias, e que você diz provar, não tem problema nenhum, porque apenas provar. Eu me lembro quando nós éramos crianças pequenas, eu e meus irmãos, o Paulo ainda era muito mais pequeno, ainda não caminhava conosco para a escola, mas nós não morávamos num lugar muito distante da escola, a gente precisava descer, atravessar um córrego, subir, rodear o canteiro de obras lá do Novo Gama, não sei quem conhece, para descer andando até chegar lá no DVO, que já é Gama. Então nós caminhávamos lá no céu azul onde morávamos, paupérrimamente, descer, atravessar o córrego. Uma dessas vezes, chegando na escola, um doido, eu já falei de doido hoje, né? Um doido, aquele era doido mesmo, pegou uma flecha que ele mesmo fez no seu ar e intenção e lançou. Adivinha quem acertou? Acertou em mim. Eu não sabia se chorava, se arrancava a flecha. Eu já não sei nem porque eu falei sobre isso. Estava indo para a escola e ele encontrou com Deus. Queridos, Satanás quer mudar a cultura do nosso povo, do povo de Deus. Quando, pastor? Quando nós nos assentamos
Me lembrei. Nós almoçávamos muito cedo. Antes das 11 horas da manhã almoçávamos. Porque precisávamos descer, atravessar o córrego. Eu, minha irmã, meu irmão mais velho e duas primas, filhas do meu finado tio, irmão do meu pai. Descíamos em 5 crianças. Eu estudava na 2ª série, no 1º grau. Meu irmão era o mais velho de todos. Enquanto eu tinha 8, meu irmão tinha 10 anos. A gente almoçava 11 horas da manhã. Na ida para o colégio, o estômago já começava a colar nas costas. E a gente saía, muito pobres que éramos, a gente saía procurando alguma coisa para comer no mato. Quando a gente encontrava aquela frutinha chamada fruta de sangue de Cristo. Sangue de Cristo! Sangue de Cristo é bom até para criança do mato. Ali eu aprendi, meu primeiro contato com o sangue de Cristo. Amém. Oh, glória! A gente comia aquilo para ver se enganava o estômago. Mas quando eu me contava o sangue de Cristo, apareciam outras frutas. A minha prima era a mais esperta de todas, a Sandra. Ela dizia o seguinte: ó, vamos pegar e vamos cheirar. Pegava uma frutinha e cheirava. Se for bom para o cheiro, talvez seja bom para o paladar. Se for bom para o paladar, talvez seja bom para o estômago. Então, era essa tática: eu pegava e cheirava. Depois botava na boca. Aí nunca era bom, cuspia, tal, né? Olha só a estratégia de menino. Mas quando a gente se assenta na mesa das iguarias, primeira coisa que vem o que? Olhar, né? Depois, se olhar, não parece ser tão estranho assim, parece até que, né? O segundo é pegar, e depois cheirar, depois colocar na boca, e depois desce. E quando a cultura do diabo vai invadir a nossa mente e entrando dentro do nosso coração, a cultura do céu vai sair. Porque você não pode encher o mesmo copo com 2 substâncias diferentes. Não pode. A cultura do céu e a cultura do inferno são como água e óleo, não se misturam. Amém. Já aprende isso, né? Na escola. Se você coloca óleo, a água tem que sair. Não é verdade? Mas se a gente se assenta à mesa das iguarias do diabo e a gente começa a provar, a gente vai ver que aquilo não é tão ruim. A Bíblia diz que, vendo Eva, que o fruto não tinha problema no tocar. Vou voltar lá rapidamente, queridos. Eu preciso frisar isso para vocês, já estou encerrando. Olha só. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha só, vendo. Não disse ver? Não é a primeira coisa que vai ver? Sim ou não? Sim. Como é que nasce o pecado? Não é vendo? Pastor, eu sei, não pega pé. Ver Deus é diferente. E aí pegaram, né? Pega também. Mas a Bíblia diz que, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então olha só a escala. Consegue ver comigo? Primeiro ela viu, diga viu. Viu que era boa para comer, diga comer. Agradável aos olhos, diga olhos. A árvore desejável, diga desejável. Olha só. Era boa de ver, era boa de tocar, era boa de comer, era desejável. Uhul! Ou não? Pecado! Não digo só pecado que é ruim. Qual o pecado que é ruim? Só se for nas consequências finais, mas todo pecado ao início é bom. Pastor, roubar é bom? É bom. Como assim, pastor? Pergunta para o ladrão se roubar é bom. Não fosse bom, não roubava. Quero te falar uma coisa como policial. A mesma adrenalina que um policial tem quando é irradiado, ou seja, recebe a notícia pelo rádio, para ir até determinado local para perseguir um ladrão, um assassino, e o policial, quando recebe aquela notícia e vai na viatura e aquela coisa toda, né? Aquela mesma adrenalina para fazer a justiça, é a mesma adrenalina que o
ladrão tem. Tanto para cometer o ato delituoso, quanto para fugir. Então roubar é bom. Sem falar no produto do roubo. É ou não é? Que ele vem barato também, né? Se não houvesse estelionatário, se não houvesse o receptador, não haveria o ladrão. Mas sempre tem um receptador, né? Você pega aquele relógio caríssimo, não. Se fosse um Rolex aqui era 10 mil reais. O cara vende um Rolex legítimo por 100 reais, ué. Aí o receptador diz assim para a polícia: eu não sabia que era roubado. Como não? Um Rolex original, autêntico por 100 reais, rapaz. Tinha um dever, né? Exige-se, no direito tem uma expressão interessante, exige-se do homem médio. O que é o homem médio? Não é médio de estatura, não. O homem médio é que ele tem pelo menos a capacidade mediana de discernir entre o bem e o mal, entre moral e imoral, ou amoral, entendeu? Então exige-se do homem médio que ele reconheça que um Rolex, que não é meu, viu gente? Meu é técnico, né? Mas tem um valor maior porque faz coisa que deu, não é o que Rolex. Mas só se fosse doido, né? Para comprar um relógio desse por 100 reais, entender que não é roubado. Então é bom. Todo pecado é bom e traz prazer. Traz prazer. Todo pecado é prazeroso. A Bíblia diz que a árvore era boa para ver, era boa para comer, era desejável. Aquele fruto simboliza o pecado que existe na humanidade desde então. Assim é o pecado. Eu imagino que Satanás pegou naquele momento uma fruta daquela. Aí ele disse: não pode tocar, não, aqui ó, estou tocando. Não pode comer, não, vai morrer. Começou a comer. Eu faço essa leitura porque ela viu, vendo aqui a fruta, né? Ela viu, vendo que a fruta era boa para comer. Ela comeu. Quero te falar uma coisa no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Ouça. Satanás quer mudar a tua cultura. A cultura que você recebeu do Senhor, ele quer mudar. Satanás, ele quer acabar com a língua que você aprendeu no céu e quer colocar uma língua diabólica no lugar. E a gente está aceitando. Hoje eu estava me recordando sobre aquele desenho antigo dos Teletubbies. Quem se lembra do Teletubbies? Quem tinha de 0 a 2 anos naquela época? Tem alguém aqui que tinha de 0 a 2 anos naquela época dos Teletubbies? 1, 2, naquela época 3, tem mais gente, mais um. Tem algumas pessoas. O adulto ou o jovem sentado na frente para ver o Teletubbies, sim ou não? Não, né? Não. Sim ou não? Não. Qual é o público? Criança de 0 a 2 anos. Por quê? Reserva de mercado. Porque é bom? Você diz? Misericórdia, mano. O público que o inferno queria alcançar com os Teletubbies, né? Era um público de 0 a 2 anos de idade. Olha como o inferno é sagaz. É incrível. Mas não são só esses não. Tem mais idosos um pouquinho. A Pena tem 17? 17, né? 16. Mas tem mais. Eu acho que até 18 anos de hoje pegaram aquela época dos Teletubbies. Gente, presta atenção. Qual era a artimanha do diabo? Implantar uma cultura nova.